de casa, para quem não me conhece, eu sou o professor Bruno Bus, um dos professores de infectologia aqui do Estratégia Med, e estou aqui hoje com um convidado ultra mega especial, Dr. Chan Brasil. Se apresenta aí pro pessoal de casa, Chan, fala onde você se formou, onde você passou na residência e quais são as suas colocações. Boa noite, Bruno. Boa noite, pessoal. Meu nome é Chan Brasil, como muito bem o Bruno disse. Sou médico graduado em Florianópolis, na Universidade do Sul de Santa Catarina. No final do ano passado, tive o prazer de ser aprovado na residência médica na Unicamp, na USP São Paulo e na Unifesp para o programa de residência médica de patologia. E hoje estou bastante feliz de estar aqui conversando com vocês. Perfeito. E lembrando, gente, que ele não só passou em patologia, não, ele passou em primeiro lugar em patologia na Unicamp, em segundo lugar em patologia na Unifesp e na USP São Paulo, que onde ele se matriculou aí no programa de residência médica. Chan tem uma história de sucesso aí, né? Morava na praia, estudava na praia e resolveu, não sei o que ele tinha na cabeça, falou, vou estudar em São Paulo, vou lá para São Paulo fazer residência médica. E aí saiu de Floripa, de Malicuia e veio fazer patologia aqui em São Paulo. Chan, para a gente começar aí a nossa entrevista, eu queria saber o que te trouxe para patologia aí durante a faculdade, porque não é uma residência médica comum da galera escolher, né? Foi um professor que te inspirou? Foi alguma doença que você viu durante a graduação que te motivou? Como que foi? Perfeito, Bruno. A minha escolha para patologia, ela foi uma escolha que ela foi se construindo ao longo de toda a faculdade, né, de toda a graduação de medicina. Eu sempre gostei de muitas coisas ao longo da faculdade, gostava bastante de clínica, gostava bastante de cirurgia, gostava bastante de oncologia, então eu queria uma especialidade que eu pudesse lidar com um pouco de todas as outras especialidades. E o patologista atualmente é um especialista que está no meio de todas as especialidades, em contato direto com o clínico, com o cirurgião, com o oncologista, com o radiologista. Então, esse fato do patologista ter essa Interface colaborativa com interface colaborativa com todas as outras especialidades, perfeito. Foi exatamente esse um dos motivos. E patologia é quem resolve os casos, viu, gente? Os mistérios, os quebra-cabeças da medicina, geralmente é esse cara aqui, o patologista, que vai atrás e resolve. Eu queria saber, Chan, assim, teve alguma coisa na sua graduação que foi difícil, que foi, por exemplo, alguma disciplina desorganizada, ou algum estágio que passou muito rápido, que deveria ter tido mais profundidade? Que os seus estudos para residência médica supriram alguma deficiência? Como que foi? Perfeito. Assim como você muito bem disse, cada faculdade tem pontos positivos e pontos negativos. No meu caso, a minha graduação ela foi muito voltada para o âmbito ambulatorial. Eu saí com uma formação ambulatorial muito boa, mas com uma formação de atendimento de porta, de até intercorrências e emergência de enfermaria cirúrgica mais debilitada. Isso refletiu diretamente na minha dificuldade de me preparar, por exemplo, para as provas de cirurgia, para algumas situações de pronto-socorro mais complexas, que algumas provas cobram muito, como, por exemplo, neutropenia febril, que é uma coisa que a gente vê pouco na faculdade. Questões de UTI, né? Que Questões a de USP UTI. adora. Então, são coisas que a gente sai um pouco debilitado, mas que ao longo que da nossa preparação a gente vai estudando e vai conseguindo superar essas dificuldades. Mas, com certeza, aquilo que eu tive uma maior vivência durante a faculdade foi, com certeza, mais fácil de estudar e resolver as questões do que aquilo que eu tinha tido uma vivência que foi realmente fraca durante a minha graduação. E galera, que tá aí em casa, tipo, não existe curso perfeito, né? Na minha faculdade eu passei voando em estágios de UTI, era basicamente, assim, poucas semanas, tipo, isso é um ventilador, ó, isso é uma diálise, ó, isso é uma droga vasoativa, ó. E aí meu primeiro plantão de R1 foi um plantão de UTI, e tinha paciente canulado em ECMO e eu quase surtei, né? Acontece muitas vezes, né, o cursinho preparatório para residência médica te ajuda a suprir, né, esses buracos que você não vê direito ou não vê com a profundidade adequada durante a graduação. E você me falou que você estudou com a gente com os nossos sprints, né? Você usou o sprint da USP São Paulo. Perfeito. Você lembra quando você encontrou Estratégia Med? Onde você ouviu falar de estratégia? Exatamente aonde eu não lembro. Eu conhecia o Joshua, o atual coordenador pedagógico de estratégia.
como eu acompanhava ele, assim que ele divulgou os sprints, eu me interessei pelo produto, fui atrás e acabei, como meu foco maior era ser aprovado na USP São Paulo, acabei adquirindo o sprint da USP São Paulo e realmente me surpreendi muito, assim, realmente fez muita diferença para minha reta final de preparação. E quem está em casa que não entende muito o que que é sprint, o que que tem lá dentro, a questão é texto, é aula, é vídeo, o que que tem? Você poderia explicar um pouquinho como que é a estrutura do nosso sprint, como que isso ajudou na sua aprovação? Certo. O sprint, ele tem questões inéditas elaboradas pelos professores daquela instituição específica, baseadas nas questões das provas anteriores. E, além disso, tem aulas específicas com os temas que mais caem naquela instituição de forma mais aprofundada, voltada para realmente a forma como aquela instituição cobra aquele determinado tema. Então, por exemplo, vou falar do sprint da USP São Paulo, que foi o sprint que eu me aprofundei mais. Por exemplo, a prova de cirurgia da USP São Paulo é uma prova de cirurgia que cobra muitas especialidades. Então, a aula de cirurgia do sprint da USP São Paulo é uma aula de 5 horas e meia, 6 horas de cirurgia plástica, de urologia, vascular. São coisas que a gente não vivencia como acadêmico na faculdade, são conhecimentos específicos de cirurgia, pontos de corte, quando vamos tirar um cálculo por ureterolitotripsia, quando vamos tirar por endurologia. Muita imagem, Muita né? imagem. Então, assim, é um viés de conhecimento que a gente não tem. A gente precisa daquela visão e o sprint, ele traz justamente essa visão de como você vai aprender aquele conteúdo para o dia que a prova cobrar, você ter aquele conceito e você conseguir aplicar aquele conceito. Eu brinco com a galera que o sprint é o que te dá o pulo do gato, sabe? Na reta final, que faz você garantir aqueles 15%, 20% a mais de pontuação que você precisa para sair na primeira lista, para sair nas primeiras colocações. E, gente, fazer um sprint do lado de cá, enquanto professor, dá muito trabalho. A gente tem que pegar todas as provas dos anos anteriores, a gente faz uma análise estatística fina, a gente vai olhando os temas e subtemas que mais caem na instituição e como eles são perguntados. É com questão teórica pura, é com questão baseada em caso clínico, é questão que tem imagem. E é aí que a gente faz questão inédita, sob medida, como se fosse um alfaiate para a banca que você quer passar. E é assim que a gente fez o sprint da USP São Paulo, que ajudou o Chan a passar em patologia. E me conte aí, Chan, em relação ao seu internato, como foi a sua conciliação de estudos com esse momento tão difícil que tem plantão, que você lida com a morte muitas vezes, né, que choca muitos internos aí de medicina. Como foi estudar para a residência no meio desse furacão? Acho que essa é a maior dificuldade de se estudar para residência médica, né? Porque se você tem um dia inteiro livre todos os dias para estudar para residência, continua sendo difícil, mas é muito mais fácil. Agora, quando você tem que conciliar o internato com a preparação para residência médica, que você realmente percebe o quão difícil é realmente estudar para residência médica. E, nesse caso, acredito que o mais importante é você ter a sua organização, né? Você entender como vai ser seu internato, como vai ser seu dia, quais são os momentos que você vai ter livre e de que forma você pode organizar a sua rotina de estudo de uma forma factível, não criando uma rotina de estudo impossível de ser executada, dentro das suas possibilidades de cumprir com aquela agenda que você tem que fazer no internato. Então, no caso, eu estipulava uma meta mínima de estudo diária, que eu precisava estudar aquilo quando eu chegasse em casa, comia, tomava meu banho, dava um momento de descanso e começava a estudar, e eu tinha aquela meta mínima de estudo diária. Tinha dias que eu estava mais descansado, eu estudava mais, tinha dias que eu realmente percebia que eu não estava conseguindo estudar, estava errando coisas que eu já sabia, percebia que não estava sendo produtivo, falava, não, hoje... Que a gasolina acabou. Acabou, hoje não é dia, hoje não dá, vou descansar, e amanhã eu começo de novo, e entender que não é algo linear. É um dia que você vai estudar muito bem, no outro dia você já não vai estudar tão bem, mas você vai conseguir estudar um pouco, no outro dia você estuda melhor. E no somatório é o que importa no final de 1, 2 anos de preparação, que é o que vai fazer você ser aprovado. Você não precisa saber tudo, você precisa saber o suficiente. Exatamente. E assim, entender que não é um tiro de 100 metros, é uma maratona, né? E que tem altos e baixos e que você tem que respeitar seus próprios limites, né?
Não dá para estudar cansado, não dá para estudar sem dormir, porque seu rendimento cai, você fica perdendo tempo à toa. Se respeitar e ter rotina é o que mais faz diferença, né, na reta final. E conta aí, você que usou o sprint, quando você abriu a prova da USP São Paulo, teve alguma questão lá na prova da USP que você lembrou diretamente do sprint ou lembrou diretamente de algum professor nosso? Não só da USP, como na Paulista também, como na Unicamp também. Acabei usufruindo do sprint da USP São Paulo, mas são conceitos que são importantes, que são explorados, ensinados e que você acaba vendo eles se repetir em outras provas, né? Como a prova da USP São Paulo é uma prova que norteia muitas das outras provas de residência médica, então você vê que questões se repetem ao longo de 1, 2 anos em outras provas e você acaba estudando para uma prova, mas que aquele conceito se repete em outras. Aquilo como que a gente já conversou uma vez, quando eu abri o sprint a primeira vez, me deu um desânimo, porque realmente você se depara com uma questão e você fala, nossa, que difícil. Você faz a questão, você aprende. Você vai para outra questão, você fala, nossa, que difícil. Daí você faz a questão, você aprende, você reforça aquele conceito. E assim, a prova é isso. Você abre a prova, você vê a primeira questão e fala, nossa, é difícil. A segunda você fala, tudo bem, essa é mais tranquila, essa eu já sei. A outra você vê, nossa, que difícil. E é realmente simular aquilo que é a prova, porque a prova é difícil. No dia da prova, assim, cada dificuldade que você encontra, você se sente um pouco mais inseguro. E você trabalhar com esse nível de dificuldade de questão é importante justamente também para você trabalhar a sua insegurança com relação aos conteúdos. Você tem que ter segurança naquilo que você está marcando, você tem que ter segurança para raciocinar em cima de um questionamento difícil, de um conceito que é explorado, de uma imagem. Eu acho que o sprint traz muito isso. Eu acho que não só de conhecimento, mas de simulação mesmo. E ter questões realmente comentadas faz toda a diferença, né? Porque toda questão vira um momento de revisão. Sim. E na USP São Paulo, você acha que ter revisões orientadas, né, para esses temas que mais caíam fazendo questões, fez a diferença na reta final? Fez toda a diferença. Eu posso dizer que uns 10% a mais de nota. Foi o que eu estimaria, assim, que é muito, né? E se a gente colocar, assim, duas vertentes? Te ajudou a guiar ou te ajudou a aprofundar em tópicos corretos? O que você escolheria? Eu não conseguiria decidir, porque realmente os dois são tanto guia quanto aprofunda, porque os tópicos são específicos e você tem que saber naquilo que você tem que aprofundar, e você tem que saber como aprofundar, e as diferentes faces que aquilo pode ser cobrado. Então, realmente, essa visão é o especialista que tem, que já passou pela casa, formou na casa, sabe como é, e é algo que realmente é muito difícil trazer para o aluno. E agora falando de especialista, falando de professor, tem algum professor no Estratégia Média que te inspirou durante sua trajetória com a gente aqui do Ninho da Coruja? Teve um professor especificamente que eu me identifiquei muito nas aulas. Teve um professor que, assim, sempre você tem um professor que você se identifica mais. Isso é pessoal. Todos os professores são excelentes, gostava muito de todos, mas o professor Antônio Rivas, para mim, era um professor que a forma como ele passava os conceitos, que eram muito difíceis de cirurgia, principalmente se você não tem a vivência cirúrgica, você conseguia aprender e na hora da prova você olhava a questão e eu falava, nossa, o professor Rivas falou isso. E por mais que não fosse cobrado da mesma forma que tinha sido cobrado, o conceito tinha ficado de forma clara e eu conseguia aplicar ele nas diferentes vertentes. Então, realmente o professor Rivas assim, me marcou muito ao longo da formação do Estratégia. Isso é muito bacana. A gente tem mais um fã para a fanbase de Rivas, a maior fanbase do Brasil. Todo mundo ama Rivas. E o que fazia diferente aí na aula do Rivas, nos comentários do Rivas? Ele era lógico, ele era engraçado, ele contextualizava. O que te fez se aproximar dele assim? Olha, é até difícil descrever. Ele era o Rivas. Ao mesmo tempo que muito didático, engraçado e ele conseguia passar uma coisa muito complexa de forma engraçada e de forma muito clara, com exemplos do dia a dia da residência médica dele. Perfeito. Ele faz você enxergar pelos olhos dele muito facilmente. Muito facilmente. Né? Acho que o Rivas tem esse poder aí de fazer uma telepatia assim com o aluno, tipo assim, venha ver pelos meus olhos e venha concluir o que eu concluo.
e você nunca mais vai esquecer isso. Rivas é demais, eu também sou fã do Rivas. Maravilha! Então bora lá para o ping-pong, jogo rápido, hein? Bora lá. Como você se sentiu sendo convidado aqui para o baile dos primeiros do Estratégia Bem Med, feliz. sabendo que você vai para a pista com a Alok? Bem feliz, bem bacana. Veio em cima da hora, mas veio na hora certa. Veio na hora né? certa. E aí, meu caro, dê uma dica para quem foi reprovado. Descansar, primeiro de tudo. Refletir sobre o que poderia ter sido feito melhor no ano passado. Criar uma organização de estudo. Porque é como eu falei, acho que a organização do estudo é o mais importante. É o mais importante de tudo. Não tem como ser aprovado na residência médica sem organização. Eu acho que a pessoa tem que ser organizada e tem que saber entender o que ela errou, né? Porque às vezes a pessoa sabia muito, estudou muito, mas talvez tenha sido, por exemplo, um fator psicológico. Ou gestão de tempo, que é muito comum. Ou um fator psicológico, a pessoa ficou nervosa no dia, sabe? Às vezes, será que é mais estudo que aquela pessoa precisa ou será que é buscar um auxílio de alguma outra forma? Talvez não tenha sido aprovado. Pensei, nossa, eu errei tal questão porque eu não sabia. E na verdade não é que ela não sabia, ela naquele momento ela não estava num estado emocional de conseguir acessar o conhecimento dela. Então assim, acho que entender o porquê que você erra cada questão, por que você errou? Será que foi sua estratégia de prova? Será que você estava cansado? Será que você não dormiu bem? Será que realmente você não sabia o conteúdo? Será que você aprendeu um conceito errado? Então, entender o motivo do porquê você realmente tirou a nota que você tirou, entender o porquê que você acertou o que você acertou, porque o acerto ele também tem um motivo, né? Da mesma forma como o erro. Então, entender por que alguma coisa você está acertando e por que alguma coisa você está errando, né? Tentar trazer os pontos positivos do acerto para os erros para transformar esses erros em acertos. Tentar realmente fazer esse processo de reflexão e tentar entender o motivo, porque tem um motivo, né? Talvez tenha sido falta de conhecimento, talvez tenha sido psicológico, talvez não tenha sido o seu dia, você não estava num dia bom, alguma coisa aconteceu. E eu acho que tentar entender esse motivo é o principal, né? Porque para você ser aprovado são milhares de coisas, né? Às vezes estava tudo certo, uma coisa só não estava, não quer dizer que estava tudo errado, é só um fator. E às vezes esse fator derruba o castelo de cartas, né, cara? Sim. E resumindo o que Chan falou, primeira coisa, se respeitar, se entender e se restaurar. Segunda coisa, entender onde você está errando. Ver se é gestão de tempo, ver se é organização de estudo, ver se é segurança para fazer a prova, né? Segurança psicológica, né? Ver se é foco na banca certa, foco no estudo certo, né? E aí você, no terceiro momento, não vai focar só naquilo que está ruim, você vai pensar, o que eu faço que dá certo também? Vai melhorar o que você está fazendo certo e vai focar naqueles pontos-chave que te fizeram ser reprovados aí para melhorar cada vez mais e conseguir aí uma aprovação de destaque no ano seguinte. Perfeito. E diga um conselho para quem ainda nem tentou fazer prova, que está no internato se preparando. O que você aconselha essa galera? Aconselharia a realmente decidir se é o ano que a pessoa vai querer fazer a residência médica. E esse conselho eu trago do próprio Joshua, que foi um conselho que eu vi ele dando e que me caiu muito bem. Que eu vi muitas pessoas no meio do caminho, né? Nem decidiram fazer a residência, mas decidiram fazer a residência porque outras pessoas ao redor queriam fazer a residência. E daí essas pessoas não estudavam como deveriam e também não faziam as outras coisas como deveriam porque ficavam ansiosas porque tinham que estudar para a residência e daí não viviam nenhum dos dois mundos. Então, assim, se não for seu ano de fazer a residência, tá ótimo, não tem problema nenhum. Forma, quer trabalhar 1 ano, 2 anos? Tudo bem. Trabalha 1 ano, 2 anos. Faz o pezinho de meia, vai pro exército, né? Sei lá. Cada um tem seu momento e no dia que você falar, não, esse é meu ano de fazer a residência médica, então você se organiza e aquele ano é o ano que você vai ser aprovado. Você realmente se dedica para isso, tira o tempo necessário para isso, faz da forma correta que, com certeza, se você fizer mais coisas corretas do que incorretas, provavelmente você vai ser aprovado, né? É o famoso mira e vai, né?
Porque tem muita gente que se forma, aí começa a dar plantão, aí começa a fazer dinheiro, aí começa a pensar em viagem, pensar em casa, carro, etc. Aí entra naquela espiral do plantão, né? Tá dando plantão 4, 5 vezes na semana e quer passar na residência. Não dá, gente. Você tem que abdicar de algumas coisas para estudar direitinho, para passar na residência que você quer, né? Ou você abre mão do hospital bom, do hospital de destaque, do hospital com uma relação candidato-vaga elevada, né? Abdicar de coisas é necessário, né, para focar, né, para a prova de residência médica. E me conte aí, cara, um hábito que te ajudou a ser aprovado. A organização, eu diria que, é assim, eu bato na mesma tecla novamente porque para mim é o mais importante mesmo, assim, foi conseguir ter uma rotina. Conseguir seguir uma rotina, tanto de estudo quanto de outras coisas que eu fazia concomitantemente, mas assim, de conseguir ter um cronograma e seguir aquele cronograma. Acho que para mim foi o mais importante mesmo, assim, ao longo de 2 anos de preparação, é o que mais faz diferença. Agora veja só, vou aprofundar um pouco. Organização de estudos ou da vida de forma geral? Você dormia bem, você fazia exercício físico, comia direitinho? Isso fez diferença? Faz toda a diferença. Era uma organização da vida mesmo. O dia que eu vou sair passear, o dia que eu não vou estudar, o período que eu não vou estudar, o período que eu vou fazer outra coisa, o horário que eu vou dormir, o horário que eu vou acordar, tudo isso eu sempre fui organizado e para mim isso era essencial. Nem todo dia é dia de Netflix, né? Tem dia que tem que estudar direitinho. Isso faz toda a diferença, cara. Mas tem o dia do Netflix também. Tem o dia do Netflix. O dia do Netflix é muito importante. Oxe. E me conte aí um hábito durante seus estudos para a residência médica que te atrapalhou. Talvez o perfeccionismo. De realmente, você não precisa saber tudo de tudo. Você vai estudando um assunto por camadas, né? Você vai passar por ele toda uma vez, você vai, no primeiro dia, talvez absorver 70%, no segundo você já sabe 50%, depois você lembra 30%. Depois você estuda de novo, você vai lembrar 40%, depois 50%, e é normal, é natural, você vai ter que passar 15, 20, alguns assuntos até 30 vezes pelo mesmo assunto, até você gravar o ponto de corte, gravar as condutas, gravar as exceções. E às vezes eu tinha um pouco de perfeccionismo demais de querer gravar 100% na primeira vez e não esquecer, assim, é impossível, não dá, né? Depois, hoje eu percebo que talvez eu tenha sido muito perfeccionista, e isso me atrapalhou um pouco porque me gerava um pouco de insegurança, às vezes ansiedade. Mas não dá para ser assim. Muitas vezes o perfeccionismo te empaca, né? Você mira no 100% e você esquece que o importante é estar dentro, né? Fazer o mínimo ali para entrar sem dificuldades, né? E que nenhuma residência tem nota de corte 100%. Graças a Deus, né, gente? Mas me conte aí, cara. Se você fosse resumir estratégia média em uma palavra, qual seria? Simulação. Eu acho que simulação, principalmente pelo sprint, acho que o estratégia ele simula exatamente aquilo que você precisa saber, o que você vai passar no dia da prova. Eu acho que a principal palavra para mim seria simulação. E na hora H, quando você sentou e o papel da prova estava ali na tua mesa, isso fez diferença? Fez diferença. Fez diferença porque, é como eu falei, a primeira vez que você faz a questão, você fica desanimado. E depois você acostuma. Você acostuma com o nível de dificuldade, porque você acaba fazendo tanta questão na preparação que você acaba passando por aquela questão várias vezes e você acaba tendo a impressão que ela é mais fácil do que ela realmente é. Mas quando você pega uma prova de 100 questões completamente diferentes, com assuntos completamente diferentes, de pediatria, preventiva, e são todas questões de forma geral de nível moderado difícil, até as questões de nível moderado acabam ficando difíceis. Então, eu acho que você ter essa simulação antes e você acostumar com a dificuldade é essencial, para você não chegar na primeira vez, no momento da prova, e ter aquele baque. A surpresa negativa. A surpresa negativa, e daí, a hora que você tem a surpresa negativa, você perde tempo, você fica inseguro, às vezes você muda uma questão que não sabia para outra alternativa e erra às vezes o que sabia. Você volta 3 casos. Então essa simulação é essencial. Perfeito. E aí, galera de casa, a Cham Brasil tá aqui com a gente no Papo com Aprovado pré-baile dos primeiros. Aí ele foi aprovado na USP São Paulo, na Unicamp e também na Escola Paulista de Medicina em Patologia. Seja muito bem-vindo ao nosso baile dos primeiros de Estratégia Média. A casa é sua e seja bem-vindo aqui ao Ninho da Coruja.
e você aí de casa vai ser o próximo aprovado que vai sentar nessa cadeira, estando aqui com a gente no Estratégia Med. Nos vemos!